Apocalipse 12, versículo 1 ao 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Um claro simbolismo aqui de alguém. Então tá lá, ó. A mulher vestida do sol, então, é a nação de Israel para esse primeiro autor aqui. E a gente vai ver que as referências ela nos direciona para isso mesmo, né? E falando em simbolismo, a gente viu isso lá em Apocalipse capítulo 1, quando ele diz as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então isso aqui também é um simbolismo, tá? Para ficar bem claro, no nosso início de estudo aqui. A mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A gente vê lá em Gênesis capítulo 37 que José ele vai ter um sonho quando ele era jovem. Ainda lá, quando ele caminhava lá em Canaã, ele falou, né, ele falava dos sonhos dele para os irmãos, para o pai dele. Né, por isso que os irmãos não gostavam muito dele. Ele diz aqui, ó, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. No caso aqui, a 12ª estrela seria ele mesmo, né, o próprio José. Isaías 54:6, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Zacarias 9:16, o Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Também aqui o sol da justiça e seu precursor. Algumas referências aqui que nos levam a pensar também em Cristo. Apocalipse 12:2, essa mulher então, vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, as dores de parto de Israel, Isaías 66, 7 e 8, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Principalmente essa frase final aqui desse texto. Ó. Pois Sião, ou Israel, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Jeremias 30, a proteção de Israel em meio à tribulação. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço
e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Daniel 7:25, a perseguição de Israel pelo anticristo. Ele, o anticristo, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse é o tempo de angústia de Jacó, para Jacó. Miqueias 5:3, portanto o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui uma profecia bem escatológica mesmo, já dos tempos do fim ali. Ainda sobre as dores de parto, Zacarias 12, aqui sobre a salvação de Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Mateus 24:8, eu quis deixar esse texto aqui, porque ele fala o seguinte, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, aquilo que era o princípio das dores, lá em Mateus 24:8, que a gente viu, estudamos sobre os sinais da vinda de Jesus, o princípio das dores, ela passa e chega o tempo de angústia para Jacó, em definitivo ali, quando o anticristo ele quebra o pacto com Israel. João 16:21, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. E a gente prossegue aqui, capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O grande dragão vermelho é Satanás. Ele é usado 13 vezes em Apocalipse como um símbolo do diabo, Satanás. Vamos aos comentaristas. As cabeças, os diademas e os chifres da besta. As 7 cabeças e os 10 diademas significam a autoridade que o diabo exerceu e ainda exercerá sobre os reinos da terra. Os 10 chifres representam todos os reinos que se formarão nos tempos finais e que, juntos com a besta, receberão o poder das mãos do dragão. A cabeça ferida de morte que reviveu é chamada de a besta, porque todas as demais cabeças já não existem, e, portanto, ela é o que sobrou da besta, e por isso a representa. Não fiquem preocupados com esse texto aqui. A gente vai ver mais para frente falar só sobre isso, sobre essas cabeças aqui, aqueles montes, o que representa isso. Então o dragão, Apocalipse 12:9, aqui mesmo em Apocalipse 12, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isaías 27:1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Está falando aqui de Satanás, lá em Isaías 27. Daniel capítulo 7, lá vamos nós para Daniel novamente. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aqui ele está falando que esse dragão também tem 10 chifres. Daniel 7, agora no versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis.
Então eles estão falando da mesma coisa aqui, tá? Mesmíssima coisa lá em Daniel e aqui em Apocalipse. Esses 10 chifres representam a mesma coisa. Quando ocorrer o milagre da ressurreição, ela receberá o poder e a autoridade dos 10 reis para formar uma poderosa liga que combaterá o Cordeiro. Está falando daqueles 10 chifres ali. Tá? Então, aqueles 10 reinos que vão surgir ali antes do anticristo. Tem dois mega spoiler aqui, Apocalipse 17. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Ainda a gente vai ver esse texto mais à frente, mas aqui fala da mulher, esta mulher aqui, de Apocalipse 17, seria uma religião organizada, satânica, né? As 7 cabeças e os impérios que perseguiram Israel, o último ainda estando por vir. Tá? 10 chifres são 10 nações que se manifestarão no futuro. E Apocalipse ainda, no capítulo 17, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, durante um período de tempo. As 7 cabeças, então, para este autor, símbolos dos 7 impérios mundiais que antecedem o reino do anticristo, que é o 8º reino. Esses 10 chifres não têm diademas, enquanto os da besta têm. Lá de Apocalipse 13, se vocês abrirem as Bíblias de vocês aí, vocês vão ver que essa besta aí é o contrário. E ela diz assim, ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Aqui então é invertido, tá? Em Apocalipse 13, por isso que ele faz essa referência aqui. Simbolizando que o seu poder sobre os 10 reinos será dado à besta. Suas 7 cabeças têm diademas, simbolizando seu governo sobre os 7 reinos antes do reino do anticristo. As 7 cabeças na besta não têm diademas, significando que o anticristo não governou os 7 reinos que precederam o seu reino, que vai ser o 8º. Então, todos aqueles reinos anteriores que eu mencionei ali, agora há pouco, o anticristo não os governou, mas ele vai governar o próximo, que será o 8º reino.